Então, legal. Bem-vindos a nossa mais um encontro de lua nova, nosso encontro mensal. Segunda lua nova, né? Segunda lua nova do signo de Virgem. Isso é um acontecimento raro, não é assim absolutamente raro, mas é raro. E isso traz uma conotação de ênfase. É quando você coloca no texto em negrito, alguma coisa que você quer dar um destaque. O universo está colocando em negrito para a gente a energia virginiana. De alguma forma, essa energia virginiana, e sobretudo do Mercúrio, coloca para nós de uma forma em negrito. E o que tem a ver aqui nessa concepção toda de energias que a gente está vendo? Essa lua nova que aconteceu ontem, hoje, entrada da primavera, ou seja, o equinócio, e iniciando também o ano novo cabalístico, traz com que esses dias sejam extremamente poderosos. Os cabalistas não iriam escolher o ano novo exatamente no equinócio, né, a entrada de Libra por acaso. Tem um significado extremamente forte deste processo. Então a gente está aí sobre uns efeitos que não vão acontecer ontem, hoje e amanhã. Eles vão reverberar e já vem reverberando alguns dias antes, por ser eclipse, das aproximações, pelo menos uma semana antes, para ser bem conservador, e a entrada de toda essa energia vai nos colocar aí para os próximos 3 meses, né? Então a gente vai ter a sequência da energia de Libra, Escorpião, Sagitário, né, para depois começar outra energia capricorniana, Aquário e Peixes. Mas esse trimestre tem aí uma energia super forte enfatizada pela energia de Virgem e de Mercúrio, tá? Então, mais do que nunca, boas-vindas. Para quem não me conhece, acho que mundo que está aí já me conhece. Engenheiro e astrólogo, há mais de 35 anos, e a Karina, que está lá nos Estados Unidos, que está lá no Canadá, que tem também a parte da meditação e das orações que nós estamos aí desenvolvendo, tá? Bom, a lua nova, recapitulando muito rapidamente, acho que todos já fazem parte aqui, mas se tiver alguém aí, tem alguém novo na turma? Só para eu ter uma noção aqui. Tem alguém? Dá um oi se é alguém novo na turma. Acho que não, né? Todo mundo aqui já participou, pelo menos, de alguma oração. Então, a gente vai passar bem rápido, só recapitulando, que a lua nova, ela nos traz aquele momento mágico em que a gente pode estar fecundando, né? Fazendo o aterramento, plantando a semente do que a gente deseja. Então, as intenções numa lua nova sempre são super ricas, bastante oportunas para se intensificar os nossos desejos, né? E cada lua nova, com a sua qualidade energética, apropria-se, né, de uma condição melhor daquilo que a gente vai intencionar. Porque se você fala assim, puxa, eu quero tomar sol e ficar bronzeado, e você está indo para um lugar que é frio e não tem sol, né, essa intenção não vai levar a lugar nenhum. Então, quando a gente mira as nossas intenções dentro de um cenário apropriado, então ele tem uma tendência muito maior de acontecer, né? Então, acho que é um exemplo bem bobo, mas bem real de se colocar, né? Se você fala, poxa, eu quero curtir um friozinho, tomar chocolate quente, e você está indo lá para o Canadá, é muito provável que essas intenções estejam de acordo com o cenário, né? Assim também é quando a gente faz a nossa lua nova de Virgem, depois de Libra, com a intenção adequada. Por isso que é importante também entender o cenário, a adequação, para não correr esse risco de fazer intenções que não tem nada a ver com o período que está rolando, tá? Isso é muito interessante, tá? Então, aqui a oportunidade de plantar sementes para o nosso futuro em verde que eu coloquei é justamente sobre estar em adequação, né, com o contexto. Então é muito importante que a gente saiba isso. Dessa vez está acontecendo novamente em eclipse. Então nós estamos tendo uma lua nova, aonde que ela fez conjunção com o Sol, aonde esse alinhamento foi no mesmo plano, né, no mesmo plano, e isso acaba tornando um efeito eletromagnético sobre as nossas energias com muito mais intensidade e vão reverberar isso com muito mais força.
Então, nós temos o ciclo da Lua, representado pela bolinha aqui, 28 dias percorrendo todo o zodíaco, e ele demora cerca de 2 dias em cada signo, enquanto que o Sol demora um ano para percorrer todo o zodíaco, né? Essa velocidade faz com que eles se encontrem pelo menos uma vez por mês, num determinado grau e signo. Dessa vez, nós estamos sobre uma situação muito particular em que acontece a lua nova, que é um começo, como a gente acabou de falar e sempre diz, mas juntamente com essa bolinha que está aqui, onde essa bolinha está representando o início da primavera e é um dos pontos cardeais, né? Então, este processo aqui, ele mostra um momento de início, aonde nós tivemos aqui a entrada da primavera, o início do ano novo astrológico lá no hemisfério norte, depois a gente teve aqui o verão no hemisfério norte, o outono aqui agora, e depois o inverno que vai acontecer aqui. Então, esses pontos cardeais, eles marcam entradas das estações e isso acaba nos levando para algo que nos coloca de forma a pensar, bom, alguma coisa acontece se eles estão vindo num lugar, numa marcação especial. Os 4 pontos cardeais não vão ser à toa que eles vão estar marcando, né? Então, o fato deles estarem nesses pontos do zodíaco montam-se em partes super importantes. Agora, o que que acontece, né? Nós temos nesse processo 2 pontos interessantes, que é o começo do ano novo astrológico, que é aqui, né? E um outro ponto que é aqui. Então, esses 2 pontos, Áries e Libra, marcam os equinócios. E os equinócios também são muito fortes, principalmente pelo fato deles estarem. Peraí, deixa eu apagar aqui. Por eles marcarem o meio e o início do ano astrológico, né? Vocês reparem que a primeira bolinha aqui é o início do ano novo astrológico e agora a gente está no meio do ano novo astrológico. Esse ponto ele marca, gente, uma questão de atitude, né? Se a gente for pensar em termos de como que o eixo horizontal e vertical, eu estou me enrolando aqui com as setinhas aqui. Peraí, uma assim mesmo. Então, este eixo aqui, né, que representa, lembra, o ascendente e o outro, né, ele acaba nos colocando na questão do como que eu atuo. Enquanto que este outro eixo aqui, vertical, é o destino. Nosso passado indo para o nosso futuro, nossa vocação. Portanto, esses 2 pontos, eles acabam nos ajudando muito agora, nesse momento de meio do ano, a trazer uma questão de reflexão profunda sobre como que eu me comporto, né? Como que eu estou indo na minha rota nesse meio do caminho, né? Nesse meio do caminho. Tá para compreender? Faz sentido isso para vocês? Então, Libra é quando você faz uma avaliação. A entrada do Sol em Libra não é só a entrada da primavera, mas é o momento em que você faz uma balança, você faz um balanço e uma reavaliação, né, de tudo que você fez até agora. Corrigir rotas para você fazer avaliações, tipo, até aqui eu fui bem, não fui bem, aonde que eu preciso melhorar, aonde que eu preciso aperfeiçoar, né? Tá no caminho certo, não está no caminho certo. Então veja o momento interessante. Nós estamos sobre uma lua nova, segunda de Virgem, onde que nos coloca um cenário de, olha, eu preciso ter definições, pontos importantes, e no meio do ano, aonde eu faço uma avaliação, né, uma retomada de situações para ver se eu estou no caminho certo ou não. Tá bom? Bom, o que que nós tivemos, né? Nós tivemos aqui uma entrada de uma lua nova lá no dia 25 de junho, que foi em Câncer. Depois, no dia 24 de julho, em Leão. No dia 23 de agosto, nós tivemos primeiro grau de Virgem. Isso aqui é bem emblemático, isso é bem interessante, né? Então, o primeiro eclipse que aconteceu no signo de Virgem foi no dia 23 de agosto, e agora, no dia 21 de setembro, uma outra eclipse no último grau de Virgem.
tá? O último grau de Virgem, aqui, mostrando aqui para você, ó, 29 graus, Sol e a Lua no signo de Virgem. No mapa de vocês, aonde está 29 graus do signo de Virgem? Vocês sabem? Né? Posicionem-se, no mapa de vocês em que casa que isso está acontecendo, em que setor da sua vida, que contexto isso está acontecendo. 21 de setembro, ontem, ainda reverberando aqui, 29 graus do signo de Virgem, aonde estiver esse grau no seu mapa, é o ponto que está reverberando mais este processo, que vai levar a uma intensificação de contexto e de revelações. E de, sabe aquela brincadeira de quando a gente está num joguinho de videogame que a gente vai para o próximo nível, você passa etapas, né, as dificuldades dele te leva para um próximo nível? É um pouco isso que está acontecendo agora. Você chegou num ponto onde você pode fazer uma avaliação de tudo que você fez, o que que você aprendeu, o que que você melhorou, e o que que você criou de condições para se tornar melhor. E aí você consegue agora fazer um balanço desse processo. Faz sentido isso para vocês? Hum? Queria escutar aí de vocês. Muito. Uhum. É. Sim. Bem, vocês querem compartilhar alguma coisa aí? Quem quer falar alguma coisa sobre algo que sentiu, que está vendo? Que faz sentido para vocês. Acho que eu queria trazer aqui um pouco entre essa relação libriana de eu e o outro. Então vamos aqui, vamos ver o que que vocês estão passando aí. Então, eu tenho uma coisa importante para falar. Eu hoje senti uma coisa muito forte, uma alegria muito grande, sabe? Uhum. Realização, uma coisa assim que eu nunca tinha sentido. Só fala um pouquinho mais alto que eu quase não estou escutando. Deixa eu ver. Desculpa, tá melhor agora? Tá. Então, estou falando que hoje eu senti uma energia muito forte, assim, muita alegria, sabe? Uma coisa assim que eu nunca tinha sentido antes. Aham. Então, acho que faz parte também, né? Aham. Legal. Legal. Isso é importante, né? Isso é uma coisa que traz, né, essa força dessa energia. Provavelmente no seu mapa pode estar batendo em cima de um planeta como a Vênus, pode estar fazendo algum aspecto com algum planeta que está reverberando no seu mapa, irradiando essa energia, tá? Então, isso é bem legal, bacana. Então, continuando aqui, né, eu queria fazer aqui um pouco de algumas análises para você, né? Que a gente chegou a alguma conclusão? Então, essa energia virginiana, pela segunda vez, né, é um marco astrológico importante, é um período em que a gente tem aí esses aspectos de uma forma mais intensa e transformadora, porque elas vão ser transformadoras, porque elas estão exatamente no eclipse, a gente vai ver agora por que isso, né? Nós temos que pensar em termos de conclusão, porque está 29 graus do signo de Virgem, tá, todo 29 graus de qualquer signo, sempre é um ponto muito marcante. Quem tem no seu mapa de nascimento 29 graus de alguma coisa, aquele planeta está representando uma questão de conclusão, né? É uma energia que está lhe dando. Sabe quando aquele ampulheta vira e fala, a areia está acabando, né? Está acabando o tempo, né? Daquilo que se propôs a se fazer. Então, a gente tem aqui um foco muito naquela questão virginiana da maestria, né, de detalhes. Então, a energia da eclipse aqui nesse último grau vai intensificar uma necessidade de finalizações, daquilo que a gente trouxe como um problema, uma temática. E se a gente olhar para os últimos meses, principalmente o último mês que teve a lua nova lá, a zero de Virgem, bem no início, ele foi um mês onde a gente pode ter tido um período muito bom de revisão, de observações de detalhes. A gente foi convidado a refletir sobre o que a gente aprendeu, aonde que a gente precisou aprimorar mais, agir de uma forma diferente na nossa vida, especialmente naquelas áreas em que é regido por Virgem no nosso mapa. Então, esse mês aqui foi um mês, os últimos 30 dias foram períodos onde que provavelmente a vida nos colocou cenários para que a gente pudesse realmente fazer uma grande avaliação daquilo que precisava ser findado, para aquilo que precisava ser transformado, melhorado, aprimorado, bem energia típica de Virgem, né? Então a gente tem aí o quê?
uma pressão para um crescimento consciente. Quando a gente tem uma situação em que a gente percebe que algo não está na rota, algo que precisa ser melhorado, a gente acaba nos colocando em pressão, né? Ou a própria vida, no contexto, coloca a gente numa certa pressão para a gente evoluir nesse quesito. Então, ele vai exercer aí uma situação em que pode aparecer situações desconfortáveis, né? Pode ter vindo aí cenários aonde que te colocou numa situação desconfortável, mas que ela foi importante para que você pudesse então fazer pequenas mudanças. E aí o segredo, pessoal, não procure fazer mudanças drásticas, sabe, sair do 8 ao 80, porque a energia virginiana ela se manifesta nos pequenos detalhes, nas pequenas mudanças, mas contínuas, tá? Então, a regra dessa jogada aqui é entender que essa eclipse vai nos concluir a uma situação de, puxa vida, eu tenho que trabalhar continuamente, mudando pouquinho por pouquinho. Sabe aquela famosa situação de, quero emagrecer 20 quilos? Não adianta você ficar uma semana sem comer nada. Você pode até perder água, perder um monte de coisa, vai emagrecer, mas a primeira coisa que você comer, pum, volta de novo. Por quê? Porque foi radical, né? E radicalismo não é sustentável. Quando você vai pouquinho por pouquinho, agora eu vou tirar doce da parte do meu dia à noite. Continuo comendo doce de manhã e na hora do almoço. Agora eu vou tirar doce da hora da manhã e da noite, só vai ficar na hora do almoço. Aos pouquinhos. E aí você vai conseguir ter resultados, tá bom? Então a gente não pode cair naquela armadilha virginiana que é do perfeccionismo também, né? Onde tudo é levado a uma autocrítica exagerada e que acaba levando a gente numa paralisação incrível. Então, não tá bom isso. Aquele requinte, aquele detalhismo. Eu gosto sempre de usar aquela expressão máxima aí que o pessoal usa, que é o ótimo, o bom é inimigo do ótimo, né? Ou o ótimo é inimigo do bom, tanto faz. No sentido de que a gente quer dizer que não adianta querer buscar o ótimo, que às vezes o bom tá de bom tamanho, né? Vamos fazer, vamos acontecer. Depois a gente vai aperfeiçoando, tá? Então é um momento para a gente também reconhecer se a gente cumpriu um certo ciclo, se a gente teve por fechar algumas questões, pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser uma forma de pensar, tá? Então, baseado nas suas experiências desses meses, eu queria convidar vocês, e depois na oração que a Karina for fazer, a vocês fazerem um balanço, né, desses últimos 30 dias, baseado nas suas experiências, nos acontecimentos recentes, por estar aí agora a 29 graus da eclipse em Virgem, essa profunda mudança e decisão que você pode tomar agora, baseado nesse processo enraizado de novas experiências que surgiram, né? É o momento também de dizer o seguinte: chega, basta, quero algo diferente. Quero mais, quero algo melhor, sabe? Tudo isso vem de uma forma acumulada na nossa jornada. Sabe aquela situação? Eu mesmo passei por isso pra caramba, né? Basta, chega disso, isso não tá mais legal, ainda mais por aspecto de Urano. Urano dá aquelas cutucadas fortes. Então, é um momento legal e não é interessante deixar de lado. É legal confrontar e você se permitir a ver que você quer mais, que aquilo não está bom, precisa ser melhorado. Isso é muito importante. Não deixe isso de lado, sufocado. Use mesmo a favor de você. Agora tem uns pontos que a gente precisa trabalhar, que é a questão do Saturno, que está fazendo oposição. Ele está retrógrado em Peixes, ele saiu de Áries, voltou um pouquinho para Peixes. Vai ser a última passagem dele por Peixes. Portanto, ele está fazendo uma oposição com com a eclipse, tá? Deixa eu ver se eu tirei da. hum, é tão difícil fazer falando de dificuldade de Saturno, né? Exatamente isso. Compartilhar aqui, eu queria compartilhar com vocês. Aqui, ó, Saturno e Netuno, ele está fazendo um aspecto, é, ó, Saturno, que está aqui nos últimos graus de Peixes, porque ele saiu de Áries e veio para trás, aqui para Peixes, está fazendo essa linha vermelha aqui,
estou pintando de azul claro, com a alunação. Então, o que que acontece nesse cenário aqui, né? Neste processo dessa oposição, tá? Ele acaba criando uma certa dificuldade, resistência, enfraquecimento dos nossos desejos, né? Isso é uma pena, mas ele é muito válido quando a gente olha para algumas coisas. Por exemplo, eh, o Saturno, ele coloca uma restrição, uma certa situação de oposição, mas ele quer o seu bem, sempre ele quer o seu bem. E ele está ali com um propósito, né? Esse propósito, nesse caso, por estar em Virgem, ele está fazendo um rompimento do véu. O que que eu quero dizer com isso? Né? O rompimento do véu, por ele estar no último grau de peixes, é como se a gente tivesse, sabe assim, é, tendo uma revelação profunda, talvez numa meditação, talvez num momento de isolamento. Quando a gente está testando uma coisa, aquilo não vai, não é produtivo. De repente vem uma inspiração, dizendo, putz, acho que não é por aí. Acho que eu estou tendo que mudar a situação, né? Então, é um trabalho, é uma situação, um pensamento que traz uma certa questão de você assumir uma responsabilidade que você assumiu e que talvez precisa ser fechado, que talvez precisa ser encerrado, seja dentro de uma realidade, mas você tem um rompimento de um véu, de uma coisa que você fica viajando na maionese e que não é bem aquilo, tá? Então, convido vocês a pensarem nesse contexto, o que que isso trouxe, se é que trouxe para cada um, uma importância de percepção, né, do aqui e agora é duro e cru, essa é a realidade, né, virginiana, tirando um pouco aquela lente cor-de-rosa de algumas coisas. É um banho de realidade, sim, é um banho de realidade. A influência do Saturno, eu não vou negar, ele é verdadeiramente aquele realista que faz um checklist da realidade, sabe? O cara vai checando, e vai colocando você numa situação de desconforto e fala, puxa, a vida estava tão bom ver com esse lente cor-de-rosa, né? Mas não adianta a gente ficar não me engana que eu gosto. Então, é a hora de a gente olhar para um cenário e ver que nem tudo é glamour, nem tudo é uma propaganda, né, do Instagram, que todo mundo tá feliz, tá tudo bem. Sabe como que é? Né? Então, pode trazer para a gente revelações chocantes, algumas quedas de ficha, que podem ser passageiras, mas que elas causam, às vezes, até algum desapontamento interior, mas traz uma sensação de que a gente tem que se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Faz sentido para vocês, pessoal, isso? Tiveram esse tipo de situação? Eu acho que o universo nos convidou fortemente para esse período, tá? Eu estou falando tudo aqui, o que vem vindo e que traz a oportunidade da lua nova de agora fazermos um trabalho diferente, né? Então, por ser duas luas novas em virgens e eclipses, esta é a temática que dá uma continuidade do processo, né? Então, a gente tem que lembrar agora que é um trabalho de cura. E esse trabalho de cura envolve emoção, saúde, mente, todo tipo de estado, né? Essa energia vai nos colocar num campo que podemos manifestar de uma forma diferente e vibrante, tá? Bom, a eclipse ela destaca a importância da nossa saúde, né, do nosso bem-estar, por estar em virgem. Então, ela faz aí sim um sentido também de nós olharmos o quanto de estresse que a gente vem sofrendo, o quanto de situações que a gente vem lidando, principalmente, acho que todo mundo deve ter sentido um estresse mental muito grande, porque tem muita energia no elemento ar. Nós temos Urano em Libra, Urano em Gêmeos entrando, nós temos Plutão em Aquário, é muita força de ar e a cabeça fica muito excitada. A gente vai para a mídia, então é Instagram, é Facebook, é não sei o quê, é televisão, e a cabeça não para, né? Ela tá criando situações. Se a gente não souber dar uma filtrada, ou até mesmo umas pausas, ela acaba trazendo para a gente alguns processos de estresse, tá? Então, principalmente no mental. E o Mercúrio, que é o planeta da vez aí das eclipses, trouxe um pouco esse processo percepção de que, opa, peraí,
preciso me desconectar, preciso tirar da tomada. A transição, agora a gente começa a entrar numa transição legal, que é essa, em menos de 24 horas da Lua, a gente teve a entrada do Sol em Libra, que traz o equinócio, né? Então, essa entrada a 0 graus do signo de Libra, ele é um ponto mundial. Sabe por que que ele é um ponto mundial? Porque ele influencia as energias coletivas, né? E está focado nos relacionamentos. Então, aqui a gente tem um ponto interessante. Opa, a partir de agora a gente começa a pensar em que as pessoas começam a ter uma outra perspectiva de relacionamento. Bom, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam aí, tá? Eu estou procurando ir aqui com muito conteúdo, mas se vocês acharem que está muito rápido, me falem, tá? Essa dinâmica toda está levando uma oposição a Netuno. Lembra que eu mostrei ali que o Saturno e o Netuno estão juntos no finalzinho de Peixes, né? O Netuno ainda está em Áries. Só o Saturno que foi para Peixes. Saturno, o Netuno ainda está em Áries, a 0 graus, 1 grau de Áries. E é a primeira vez na história, vou repetir, pessoal, é a primeira vez na história que a gente tem aonde o Sol, isso antes de Cristo, até Cristo com certeza, antes de Cristo, acho que uns 200, 500 anos antes de Cristo, que aconteceu isso. O Sol fazendo uma oposição a Netuno em Áries a 0 graus. Porque Netuno já esteve em Áries várias vezes, né? A cada 164 anos ele dá a volta completa no zodíaco. Então, a cada 164 anos, ele está lá em Áries. A última vez que ele esteve lá foi há 164 anos atrás. Mas a 0 graus de Áries, junto com esse aspecto, é um pouco diferente, tá? é, Ele vai ficar muito acentuado todos esses anos agora, toda vez que o Sol entrar em Libra, esse ano, próximo ano, os próximos anos, nós vamos ter esse momento onde o Sol faz uma oposição a Netuno. Bom, para quem já estuda um pouquinho astrologia aqui comigo, já sabe que Netuno é aquele que cria névoa, né, aquela energia que fica meio, a gente não enxerga com clareza. E o Sol aqui, fazendo uma oposição com Netuno, ele coloca aquela situação clássica de névoa mesmo, de que a luz do Sol pode dissipar, né, ou, dependendo da situação, ampliar esse processo. Bom, nós estamos falando de Áries, né? Nós estamos falando agora de Libra, e a gente está falando do eu e o outro. Então, é um período mundial de dinâmicas que vão estar relacionadas a negociações. Nós estamos vendo aí as guerras, os acontecimentos. Então agora entra num cenário crucial onde as negociações, ou como que essas negociações vão ocorrer, vão estar nos seus limites da diplomacia, da cooperação ou não. Então esse Netuno, vocês percebem essa questão do Netuno, né? Fica aquela coisa meio camuflada, não está intencionada, tá, não está claro. Tudo isso acaba vindo de uma forma a ser testado, né, na humanidade. E a saída disso? A saída disso é o Netuno mais evoluído, é a espiritualidade, é o nível mais altruísta, é pensar no todo. Então, será que os nossos líderes mundiais estão nesse nível frequencial? Essa é a grande, esse é o grande teste que a gente vai estar passando, né? A clareza vai vir na medida que o Sol se afasta dessa oposição. Quer dizer, ano a ano, quando o Sol passar por esse ponto, ele vai estar se afastando dessa oposição de Netuno e vai fazer com que as coisas comecem a clarear. Então, a nível macro, pessoal, a jornada entre o nós e o eu, né, o eu e o nós, vai ser bastante, bastante mexida, né? Então a gente tem que pensar também sobre um outro aspecto, bom, a colheita, né? E o compartilhar desse processo, que é uma energia bem virginiana, a colheita, né, da plantação, que está aí junto dessa eclipse em conexão com a entrada de Libra. Então a gente vai buscar o que aqui? Precisamos buscar um equilíbrio maior na reciprocidade. Puxa vida!
às vezes eu me dou demais e não tem nada em troca, né? Às vezes eu não dou nada, eu só recebo e então esse equilíbrio, né, nessa dinâmica, ela vai ser muito cutucada em todos nós, a pensarmos bem, puxa, será que eu estou fazendo o meu melhor na relação com o outro e vice-versa? Ou eu estou me doando demais? Será que eu preciso colocar respeito na situação? Preciso, às vezes, falar alto, bater na mesa, né? Às vezes a gente busca a paz. A paz acontece quando a gente dá aquele berro maior e bate na mesa. Infelizmente, às vezes acontece através dessa situação, né? É um lado controverso, mas às vezes é a forma que a energia vem se manifestando, tá? E os pontos cruciais do nosso mapa, né? Os pontos cruciais do nosso mapa vão ser exatamente os 29 graus de Virgem, onde está acontecendo essa eclipse, e a entrada, evidentemente, de Libra, ou seja, 29 de Virgem de 0 graus em Libra, esse ponto do seu mapa é o ponto que vai estar sendo a bola da vez, né? A bola da vez. Em segundo plano, um pouco menos, mais importante, é em Gêmeos, em Sagitário, né? Que também vão estar pegando por quadratura, tá bom? E aí, por questões de cardialidade, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Então, veja que não escapou ninguém quase, né? Né? Nós estamos falando de Áries, de Câncer, de Libra, de Capricórnio, por estar nos 4 pontos cardeais, ou seja, 0 graus de cada um deles, principalmente os 0 graus. E depois nós estamos falando dos últimos graus de Gêmeos, de Virgem, de Sagitário e de Peixes, tá? E aí, pessoal, muita informação? Eu espero que tenha sido bem absorvido por vocês, porque é muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente procurou condensar bastante aqui. Antes de a gente caminhar para a prática agora da nossa mentalização, eu queria saber de vocês, né? Como que vocês estão trabalhando, ou se fez sentido isso para vocês que eu falei, como que vocês estão vivenciando essa questão dessa preocupação de cheguei num patamar que parece que eu estou num videogame, que cheguei num joguinho e agora eu vou para o próximo nível, né? E que a partir de agora, opa, acho que eu saquei algumas coisas, algumas percepções, eu preciso agora ir para um próximo nível, né? Para quem é de marketing, que nem a Giovanina, né? Aliás, pessoal, aqui fazendo propaganda, a Giovanina aqui é uma excelente publicitária, tem uma agência, faz consultoria para muitas pessoas. Então, quem for aí da área que precisa de um apoio de marketing, tá aí a Giovanina, tá? Aqui a gente, todo mundo se ajuda, viu, Giovanina? Aqui todo mundo faz parte aqui. Quem tiver outras coisas, me falam aí que Obrigada. eu vou compartilhando aí com vocês, tá bom? Eu não sei de todo mundo, então eu sei da Giovanina porque eu conferi. Então é isso. Então me digam aí para eu tomar uma água enquanto isso. E aí, pessoal, tá todo mundo tímido? Falei muito, não? É que são tantos aspectos, né, Urbano, que fica até difícil É, fazer. é muita coisa. Realmente eu reconheço que é muita coisa. Mas uma coisa importante, principalmente eu estava falando isso, eu acabei não terminando o raciocínio, por que que eu falei de você e o marketing? Porque é bem um plano de marketing, o mesmo momento que a gente está quando a gente faz aquelas avaliações, análise de SWOT, ou a gente faz uma análise de, de negócio, né? O prós e contra, as rotas, será que eu estou no caminho certo? Onde que eu tenho que ajustar? Nossa vida tá desse jeito, pessoal. Recebendo um influxo energético assim muito intenso para que a gente possa fazer nosso plano de vida ou restabelecer o nosso plano de vida. Ó, em qualquer área, né? Ah, eu quero mudar o meu corpício, quero fazer aqui um curso de ginástica para melhorar a minha saúde. Ah, eu quero cuidar da minha mente, né? Preciso olhar. Acho que eu tenho praticado muito pouco meditação. Eu fiz de um jeito, mas agora chegou num ponto que dá para eu mudar para um outro patamar.
sabe? É nesse processo que a gente precisa pensar. Alguém teve algumas sacadas aí? Eu sei que a Cida faz um trabalho brilhante também com a turma é, de várias áreas, vai para a praça fazer apoio, né? Cida tem feito um trabalho aí muito bonito de inclusão Sim, social, pessoal da terceira idade, né? sim, sim. Tem a dança na praça, aqui perto de casa, né? Todo primeiro domingo. E Uhum, tem o trabalho que eu desenvolvo com os idosos também, com a dança circular. E é, as terapias na praça que a gente também está levando para auxiliar o pessoal, né? Com as bacana. terapias. É. Então, assim, você vê que todo mundo tem algum ponto, né, aí que está se desenvolvendo, está fazendo, independente da sua atividade principal de trabalho, enfim, fica aí essa ideia. Eu vou convidar então agora a Karina. Karina, tá por aí? Yes. Para a gente fazer agora uma famosa meditação na nossa ancoragem, da nossa lua, e principalmente de uma ancoragem, de uma lua que é de início absurdamente inicial, né? Nossa, Onde tem o ano novo cabalístico, né? A entrada da primavera aqui para gente, entrada de uma estação, meio do ano astrológico, com uma lua nova em eclipse, tudo acontecendo em menos de 24 horas. Então, super, super forte. Eu vou colocar agora a imagem para vocês. Albano, Oi, boa noite. Desculpa, eu posso colocar minha. pode? Ocorreu comigo nesse período da última lua nova para cá? Sim, sim. É rapidinho. Não, pode. É que eu realmente me identifiquei muito com o que você falou, porque eu passei por situações assim com desafios que foram assim muito fortes para mim, e aí Uhum. eu me deparei justamente com essa questão de analisar os pontos finais que eu teria que colocar, Legal. entendeu? Então foi Uhum. muito interessante você ter falado isso, porque eu fiquei recordando que Uhum. aconteceu exatamente isso comigo. E, e assim, aí eu já pude finalizar algumas questões que eu percebi que já não estavam mais fazendo sentido para mim. Ótimo. Então eu achei Excelente. muito legal isso aí que você falou, porque eu me identifiquei bastante. Que legal, que legal. Olha só uma coisa que ela falou que me trouxe aqui um ponto que muitas vezes é um exercício de autoanálise, né? E que muitas vezes a gente passa numa rotina, no dia a dia, num processo robótico, que às vezes a gente não se dá conta. Então, isso que ela teve foi muito. Simone, né? Sim, sim. Que estava falando exatamente sobre essa questão de percepção. Quando a gente tem esse momento de percepção, de entendimento, de reconhecimento com tal situação, porque está bem amadurecido, né? Ficou bem amadurecido dentro da pessoa. Isso é legal, né? E isso é um treinamento, tá, pessoal? Isso é um treinamento, é uma autoanálise, é um processo de a gente auto-observar, né? A gente se colocar sempre na terceira pessoa, nas situações que estão acontecendo, né? E se vendo, né, do lado de fora, como uma outra pessoa olhando para você mesmo dentro do cenário. Isso acaba ajudando bastante nessas situações de observações. Obrigado pelo feedback aí, Simone. Eu que agradeço. Legal. Bom, agora nós vamos então para a segunda parte. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer o decreto da cocriação. Ao fazer esse decreto, você estará afirmando sua natureza divina perfeita e ilimitada e aceitando as mudanças necessárias para que vivencie essa natureza. Eu tenho fé que meu eu superior é sempre instantâneo, constante, generoso e supridor. Eu tenho fé que meu eu superior sempre abre meus caminhos, até quando humanamente parece não haver vias. Eu tenho fé que meu eu superior guia sempre meus projetos, mantendo minha saúde, felicidade e prosperidade. Eu tenho fé que meu êxito e minha paz interior estão sempre seguros com a ajuda do meu eu superior
que é meu eu mais elevado e a parte de Deus que reside em mim. Com permissão do grande Espírito que tudo rege e tudo governa, com permissão da Mãe Terra, justa, generosa e dadivosa, com permissão dos poderes dos 4 elementos, com permissão de todos os devas supralumínicos, eu saúdo o fogo, saúdo a terra, saúdo os ventos, as águas e os honro. Eu, nesta hora e neste momento, convoco todos os seres de luz que tutelam meus caminhos para pedir-lhes afeto, bondade, compreensão, ajuda, conselhos, informação, instrução, sabedoria, luz, muita luz, para que juntos percorramos a senda que foi traçada por nós mesmos desde as mais altas regiões do espírito. Eu, como ser multidimensional que sou, afirmo que eu sou sagrado e mereço estar aqui na Terra, em minha magnificência, para receber respostas de ti, querido Espírito. Dá-me instruções para atuar. Dá-me a sincronicidade em meu viver. Que os mestres me mostrem as respostas e eu estarei pronto, alerta, para que não ocorram acidentes em minha vida. Eu, como ser multidimensional que sou, festejo meu compromisso de estar neste lugar, pois vivo no agora. Tenho minha paz, tenho a visão da totalidade e sei que as soluções estão esperando até que chegue a hora, pois, ao planejar todas as provas que deveria assumir nesta vida, desde o mais profundo de minha sabedoria interdimensional, eu criei todas as soluções. Eu, como um ser multidimensional que sou, apago e anulo agora todos os ingredientes do meu antigo contrato e decreto agora minha renúncia definitiva a todos os votos que eu tenha pronunciado no passado, em qualquer tempo e em qualquer instante, principalmente aos votos de pobreza que eu tenha assumido no passado, e decreto que os libero definitivamente de mim. Eu, como um ser multidimensional que sou, decreto minha evolução pessoal e, portanto, cocrio meu futuro e minha própria realidade, pois sempre estou no lugar correto e no momento apropriado. Em virtude disso, eu expresso minha intenção de ir onde eu tenha que ser levado, de acordo com o plano divino, e peço que cheguem até mim somente os conhecimentos, as pessoas e as situações que me permitam manifestar a vontade divina nessa realidade física. Eu, como ser multidimensional que sou, escolho usar os novos dons do Espírito para manter-me equilibrado e para ter o poder de eliminar qualquer coisa negativa que tenha a intenção de se colocar no meu caminho. Portanto, cocrio minha cura e cocrio que minha vibração mude e aumente paulatinamente a níveis mais sutis e interdimensionais. Em virtude disso, eu, de maneira adequada e sagrada, dirijo-me agora a ti, querido corpo. Estamos juntos nesta vida e juntos curamos a nós mesmos. Juntos nos regeneramos, juntos rejuvenescemos e juntos temos o poder de retardar a liberação química hormonal que envelhece. Juntos desativamos por tempo indeterminado o envelhecimento de nossas células, tecidos, órgãos e funções, nos alinhamos de forma harmônica e equilibrada com as 12 hélices do nosso DNA. Agora, cada célula do meu corpo sabe, proclama sua intenção e atua em consequência. Eu honro essa terra e honro minha própria existência. Mereço estar aqui agora e sou merecedor de muitas coisas boas. Portanto, me abro e compreendo que mereço abundância. Por isso vim aqui, para suprir todos os meus desejos e necessidades, e compreendo que o Espírito está aqui para me dar amor, paz, equilíbrio, saúde e abundância. Somente as coisas boas se aderem a mim,
pois sou uma peça da totalidade e sou perfeito aos olhos do Espírito. Nenhuma palavra humana pode mudar o que eu sou, pois eu sou o que eu sou e mereço estar neste belo lugar chamado Terra. Eu sou o que eu sou. Eu sou tudo o que eu sou. Eu sou tudo o que eu sou e tudo o que é. Eu sou um com o todo. De acordo com o plano e a vontade divinos, eu, como um ser multidimensional que sou, convoco a todos os mestres ascensionados e todos os seres de luz que estão envolvidos com os conhecimentos que eu deva receber, para que me transmitam a totalidade desses conhecimentos nos níveis adequados e me indiquem como proceder para sua interpretação, aplicação e divulgação, para assim honrar e co-criar harmoniosamente o casamento total com o acordo de aprendizagem que eu mesmo fiz com o Espírito. Em nome do Espírito, eu co-crio que não tenho medo da mudança e não quero participar de nenhuma situação apocalíptica coletiva. Em nome do Espírito, eu cocrio as qualidades do perdão e da compaixão incondicional, do amor inter e intrapessoal e a perfeita saúde física, mental e espiritual. Em nome do Espírito, eu cocrio a obtenção do conhecimento dessa nova energia, com todos os seus alcances, todas as suas ferramentas e o mais puro amor para utilizá-lo para o meu próprio bem, minha sabedoria, minha maestria e para o bem de toda a humanidade. Em nome do Espírito, eu cocrio a mais alta energia espiritual criadora de todos os tipos de recursos materiais, para obter sem esforço abundância e dinheiro e tudo quanto eu necessite e deseje para viver comodamente, para realizar minha missão e para compartilhar com meus seres queridos desta abundância. As coisas possivelmente nunca são o que parecem. Portanto, eu, como ser multidimensional que sou, nessa hora e neste momento, peço para estar permanentemente conectada com a alta percepção e adequada expressão para atuar sempre de acordo com o plano divino. Independentemente de minhas prováveis crenças ou limitações, e trabalhar com a divina presença Eu sou. E assim é. Muito Uma lindo, lindo. reflexão que eu queria trazer para vocês é que, assim, todos nós estamos, né, numa grande estrada da vida, numa grande jornada individual. O mapa astrológico, ele é, sem dúvida, um grande GPS cósmico que nos permite olhar lá para frente e saber se as coisas estão numa perspectiva favorável ou numa perspectiva desfavorável, e ele traz alertas. Mas, o mais importante, independente do que vem lá de cenário, se ele é favorável ou desfavorável, é o nosso livre-arbítrio soberano que nos faz as coisas acontecerem. Então, com isso relembrado, o livre-arbítrio ele é muito mais amplo na nossa capacidade de exercer esse papel do que a influência astrológica. O, o bom astrólogo, a astrologia séria, ela se vê numa limitação. E é uma limitação saudável, porque a astrologia é assim, ela é uma influência, é uma tendência, não é um acontecimento de fato. Ela não tem como prever, vai acontecer tal coisa. Existe uma sincronicidade desse cenário com a intenção, né, com o desejo da pessoa, do seu livre-arbítrio, que aí as coisas acontecem. Seja pelo amor ou seja pelo medo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um cenário desfavorável lá na frente e a gente está reverberando medo, as coisas acabam acontecendo. Mas a coisa aconteceu porque o cenário estava desfavorável e o seu medo estava em sincronicidade com isso e acabou precipitando. O antídoto. O antídoto é exatamente a gente estar na frequência da perfeição, da luz
né? E da grande palavra, a grande frase que eu gosto de lembrar de Saint-Germain, que a vitória vos pertence. Então, a vitória que vos pertence, que ele quer dizer, no meu entendimento, é de que a jornada, seja qual for de cada um, a chegada é lá no topo da montanha, né? O ponto máximo dessa montanha, realização plena da espiritualidade, da nossa questão terrena, das nossas qualidades físicas, tudo isso é garantido no final das contas. A jornada, ela pode ser para mais um dificultosa, para outros mais fáceis, que está dentro de um programa, dentro de uma energia que você traz, que tem sincronicidade com vidas passadas, e que o mapa está mostrando isso. Mas a jornada final é o topo da montanha, né? E aí a grande frase do mestre, que eu gosto sempre de dizer, a vitória vos pertence. Né? Ou resumido no nosso português claro, no final tudo termina bem. Se não está bem é porque ainda não está no final. Essa é a grande energia do Sagitário, da energia sagitariana, que eu gosto muito, até pelo meu ascendente Sagitário, que nós temos que nos nortear, né? Tudo fica bem. Não está bem? É porque ainda não está no final. Simples assim, né? Então, com isso, eu queria trazer para vocês essa reflexão astrológica de que, seja qual for o aspecto que nós estejamos, né, vivendo, é importante sim observar como um GPS, para que a gente possa até se preparar com o nosso livre-arbítrio sobre aquele cenário. É favorável? Ótimo. É desfavorável? Vamos trabalhar sobre ele, né? E é isso que nos coloca como agente positivo, atuante, proativo, né? E que a Cabala coloca muito isso. O processo reativo é uma coisa, processo proativo é completamente diferente. E a proatividade está exatamente no sentido de a gente agir, né? Até mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. É aí que a gente cresce, é aí que a gente evolui. Cenários são desafiadores, sem dúvida, principalmente para o nosso país, em vários cenários, mas tem como a gente se preparar e irradiar, né? Esse texto eu acho muito legal que ele fala várias vezes sobre nós somos seres multidimensionais. E a questão do multidimensional tem muito a ver com a energia quântica. A física quântica mostra que a gente nunca tem um átomo no lugar que ele deveria estar. Ele muda. E essa mudança do átomo, dele não estar no lugar certo, que até o pessoal chama de teoria da incerteza, é que conforme o observador, a realidade é outra. Na física quântica, é você pegar e pensar o seguinte: se você estiver vibrando que você é feliz, que você é próspera, que você é jovem, você vai fazer com que o teu organismo se reestruture, se regenere, porque como a gente é multidimensional, eles vão estar entrando nessa questão, nessa energia, né? Parece complexo, mas ao mesmo tempo é bem simples, tá? Bom, então é isso. Eu não queria me estender mais, eu queria falar um pouco menos astrologuês hoje, mas um pouco mais profundo na temática aí desse contexto. Não sei se foi legal ou não, e se vocês quiserem agora saber um pouco mais a nível de astrologuês, a gente pode colocar aqui, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade para me perguntar se quiserem. Bom, pessoal, eu queria convidar, chegamos aqui às 9h30, não queria estender mais, mas acho que deu para fazer um pouco de cada coisa, né? Deu para olhar a análise do cenário astrológico, deu para a Karina passar uma super oração para nós, canalizarmos, usarmos a nossa energia e fazer aí um pouco o mapa de cada um, de quem quiser, queria ver aí como estava a situação. Fica o convite para rever, para olhar e buscar. Lembrando que quem fez o curso comigo uma vez está lá na plataforma liberada as aulas. Podem me escutar até se encher o saco de ver minha voz e me ver lá. Não tem problema, está liberado lá, né? Até não me aguentar mais, tá tudo certo, tá lá.
Bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer aí pelo tempo de vocês, pelo apoio, pela união de forças para a gente estar co-criando juntos, né? É sempre gostoso rever vocês, né? A Ilô, Karina, Ângela, Andréia, Valéria, Pali, Tida e por aí vai. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus, que a gente tenha aí um próspero ano cabalístico maravilhoso. Feliz ano novo cabalístico para todas. Que a gente Eu tenha, também. como eles dizem, muita fartura e um ano muito doce. O Xaxaná, Shana Tová, né, Xaná agora. Então Tová, tá. É, boa, Elô, boa. Shana Tová começou hoje. Xaná Tová, essa é a Vai palavra. até depois da manhã. Essa era a palavra que eu queria trazer. Xaná Tová, isso aí, boa. Xanatová. E Tenho muitos amigos judeus que estão é, comemorando. é É. importante que a língua, existem algumas línguas sagradas, né? O sânscrito, o latim e o hebraico são línguas sagradas que trazem poderes de força, né? Então, quando a gente evoca com as palavras originais, né? Seja o latim já ficou em desuso, né? Sânscrito também, então a gente ainda tem ainda o hebraico, que pelo que eu É, sei do pessoal que mora lá em Israel, fala que não é mais o hebraico que era antigamente, como em tudo, né? Como a língua portuguesa e tudo mais. Mas é já uma, mudou, né? mas é uma energia super forte, né? A gente resgata muito. Então é isso aí, gente. Um beijo para vocês. Obrigada, Fiquem com Beijo. Bruno. Deus. Obrigada, pessoal. Beijo, Parabéns boa para os Obrigado. noite. aniversariantes. Obrigada, beijo. Gratidão. Valeu. Gratidão, Feliz beijo. aniversário para os Parabéns, librianos. Albano. Tchau, Parabéns pelo seu turma. Até a aniversário. próxima aí. Tchau, Tchau. Boa obrigada. semana para Tchau, todos. tchau. Obrigada, um Tchau. beijo. Obrigada.